Eu vim aqui para lembrar do meu pai. Meu pai era ordeiro. Desde moço, desde menino. Muito ordeiro, cumpridor dos seus deveres. Meu pai era um super pai. Nem mais alegre e nem mais triste do que aqueles homens, aquelas pessoas que a gente conhecia ali na região onde a gente morava. Mas meu pai era bem calado. Não era de falar muito. Não era de falar muito. Em casa, quem dava o cabo da nossa educação, quem fazia as correções, era sempre a nossa mãe. Ela que estava à frente, ela que é a nossa mãe. E a gente vivia uma vida simples, mas uma vida extremamente sossegada. Mas não se sabe bem o que é que aconteceu. Um dia meu pai mandou fazer para si uma canoa. E foi até um moço que a gente nem sabe mais quem é porque já morreu. E fez uma canoinha de vinhático, madeira rígida. A canoa rija, forte, pequenina, uma madeirinha ali que mal cabia o remador. E assim, esperou que essa canoa ficasse pronta. Minha mãe não aprovou nada a ideia. Aliás, minha mãe ficou muito incomodada. E todos nós ficamos naquela agonia de ver quando é que aquela canoinha ficaria pronta. E meu pai queria uma canoa forte, uma canoa rija, que durasse entre 20 e 30 anos na água daquele rio. Aquele rio longo, que a gente olhava e nem via lá o outro lado. E nem via a outra margem. E assim a canoinha ficou pronta. Então, meu pai levou essa canoinha até o rio. E antes de sair de casa, nem uma matula e nem uma roupa a mais. Despediu da gente com um olhar. Não disse nada. E a minha mãe olhou para ele e disse assim, ó: se você for, que você vai de vez. Não volte nunca mais. Meu pai engoliu as palavras. Meu pai não disse nada. Meu pai não disse nada. Aí olhou para um, olhou para o outro. E por último, meu pai olhou para mim. E devagarinho, ele saiu e olhou para mim com quem quisesse a minha companhia. Parece que o meu pai queria minha companhia. E aí eu acompanhei. Fui até assim um pouco. Quando chegou no rio, eu perguntei: pai, eu posso ir com o senhor nessa canoa? Eu posso ir com o senhor nessa canoa? Vê se me cabe num cantinho desse qualquer. Meu pai não disse nada. Apenas olhou com quem que eu tivesse que entender que eu tinha que pegar o caminho de volta. E aí meu pai
entrou naquele cocho que mais parecia uma canoa. Pequenina. E colocou nessas águas aqui. E desapareceu. Esse rio, sempre perto da nossa casa ficava algumas braças daqui. Meu pai sempre conhecia, sempre víamos os barqueiros a circularem por aqui. E meu pai, então, minha mãe ficou desconfiada porque meu pai não era da arte. Será que se entendeu agora de ser caçador, de ser pescador? O que aconteceu? A gente não sabia. Então ele foi na canoa e desapareceu. Foi um sofrimento para a família. Minha mãe não sabia o que fazer. A minha mãe, a minha irmã, o meu outro irmão, ninguém sabia o que fazer. Como meu pai tinha que voltar, mas meu pai não voltava. Meu pai não voltava. E aí, certo dia, a vida passava, os anos passavam, e meu pai lá, escondidinho, eu pegava a comida, pegava uns pratinhos, umas broinhas e trazia até aqui. Eu deixava aqui e sacudia ele para mostrar que eu tinha trazido comida, mas meu pai não vinha não. Teimoso, não vinha não. Mas ele enxergava ali que eu tinha trazido alguma coisa. E foi assim então, que à noite então, eu imagino, ele vinha e pegava o de comer. E muito tempo foi assim. Minha mãe até descobriu. E até parece que ela facilitava para deixar as coisas, porque sabia que eu ia aqui, que eu estava aqui, que eu vim aqui trazer comida pro meu pai escondidinho. E assim como a comida, algumas peças de roupa que acabavam com o tempo que ele estava lá. Nessa mesma praia, nesse mesmo canto, fizemos uma fogueira. O padre veio e celebrou orações e aclamamos para que o papai voltasse. Mas nosso pai não queria voltar também não. A minha irmã se casou. A festa, não teve festa, minha mãe não quis festa, mas teve o de comer. E sempre que tinha uma comida boa, a gente lembrava do nosso pai. E aí, a minha irmã, depois de casada, teve um filho, uma criancinha, coisa mais linda. E ela queria trazer aqui para que o nosso pai conhecesse o netinho. E aí a minha irmã veio aqui com o esposo dela. Ela veio de branco, com o mesmo vestido que usou no casamento. E trouxe a criancinha e suspendeu a criancinha aqui para que ele visse, para que ele tivesse vontade de viver o netinho. O esposo dela aqui sustentou para que ela e a criancinha tivessem seguros. E aí, meu pai não voltou. O meu irmão foi embora para outra cidade, para longe, muito longe daqui. A minha irmã com o tempo também foi-se embora. E passado um tempo, a minha mãe resolveu não ficar. E a minha mãe foi morar com ela. Mas eu fiquei, eu sabia que um dia o meu pai, eu imaginei que um dia meu pai ia voltar. E aí não adiantou policial, não adiantou juiz, não adiantou jornalista. Ninguém conseguia tirar. De vez em quando cruzava com ele por ali, mas ele não saía nem para a margem de lá e nem para essa margem aqui. Pensávamos, na verdade, na época do frio,
como é que meu pai estava naquela canoa, sem proteção, com a roupa rasgada? Como é que ele suportava? Era sol, era frio, era chuva. Como é que ela suportava? Então, certa vez, eu aqui de prontidão, nesse mesmo cantinho aqui, eu olhei lá e vi meu pai. E aí eu acenei pra ele, tirei um lencinho branco do bolso e sacudi. E ele ficou de pé na canoinha. Pareceu que naquele momento ele aceitava, porque eu tinha uma proposta pro meu pai. E aí eu comecei a gritar com o lencinho: vem, pai, eu não sei qual é a sua missão, eu não sei qual é o seu destino, mas vem, pai, eu quero ficar no seu lugar, eu quero ocupar, eu quero continuar nessa sua missão. E lá aqui na cidade, muitos falatórios diziam que na verdade meu pai fez só receber uma visão, que seria um outro Noé, que estaria na verdade a prever o fim do mundo. Eram muitas conversas que tinham sobre o sumiço, o desaparecimento do meu pai. Mas naquele momento eu com um lencinho: vem, pai, eu quero ficar no seu lugar. E ele entendeu. E aí ele remou. Eu não sei onde é que ele arrumou forças. Ele remou e caminhou por essas águas aqui, por esse canto de rio. Ele saiu de lá e veio, e veio, e veio. Aí, um arrepio tomou conta do meu corpo. O medo me assolou. Eu olhei para ele e pensa, os anos que passaram, eu já de barbas brancas, cabelos tingidos pelo tempo, eu quase que não suportava, eu quase que não aguentava. Imagina meu pai velho em cima de uma canoa. Anos. Como que é? Então meu pai veio. E quando chegou ali, mais ou menos ali, naquela pedrinha lá, eu vi quando ele desabrochou de um sorriso ainda meio tímido. E veio, até chegar aqui, do outro lado. Aí eu olhei e não reconheci. Era um homem velho. Era um homem velho rasgado. Unhas grandes, cabelos longos, pele queimada, negro queimado pelo sol. Não era meu pai. E aí na covardia, eu corri por aqui e caminhei. E lá de frente, lá de cima daquele barranco lá, eu ainda olhei para trás e vi quando meu pai realmente entendeu que eu havia falhado, que eu não iria cumprir, arcar com a minha promessa. E aí, meu pai virou a canoa de volta e desapareceu. Ninguém mais soube dizer dele. Aí foi a última notícia que tivemos do meu pai. Agora eu pergunto, eu sou um homem feliz, eu posso ser um homem feliz? Eu posso ser um homem de bem? Quem é que vai me perdoar por esse meu erro? Eu não sei. Mas eu peço, quando eu der cabo dessa vida, quando eu deixar a vida desse mundo, quando eu deixar a vida desse mundo, quando eu morrer, por favor, arrume um cocho velho
aguinha que caiba apenas o meu copo e coloca por esse rio, para que eu tenha o mesmo destino do meu pai. Eu quero que meu corpo desça por esse rio, água fora, pro rio abaixo, pelo rio. Eu sinto a tristeza do meu pai.